A violência nas escolas e contra as escolas é um fenômeno que tem crescido muito no Brasil, mas esse fenômeno começou lá em 2000, no ano de 2012, há muitos anos, porém ela tem crescido nesses últimos 4, 5 anos e tem sido algo que tem nos deixado atônitas, pasmas, assombrados. As professoras das escolas estaduais, principalmente, têm tido medo. É um ambiente emocional doentio, tanto para os pais, como para os professores, como para os alunos que não cometem esse tipo de crueldade. Nos Estados Unidos, desde 1999, que eles têm sofrido inúmeros ataques. De 1999 até 2022, os Estados Unidos sofreram 377 ataques nas escolas. E nós, aqui no Brasil, vivíamos dizendo, ainda bem que isso não acontece no Brasil. E eu não sei te explicar, mas talvez nós vamos aqui tentar pontuar algumas questões sobre essa violência, sobre isso que tem acontecido, principalmente no Brasil. Existe, por exemplo, a emergência das redes sociais. Antes, nós não víamos o que acontecia fora do Brasil. E, geralmente, as pessoas não tinham ideia do que acontecia fora do Brasil e de que era possível, sim, ser violento contra as escolas e, muitas vezes, ficar impune. Por exemplo, nós tivemos o caso de um jovem que, se eu não me engano, foi em Mogi das Cruzes, que ele matou um jovem de 13 anos de idade. Ele entrou numa escola e depois ele se suicidou. Conseguiu matar inúmeras crianças, várias crianças e professores, e logo depois se suicidou. Então, há alguns questionamentos. Por exemplo, nós temos tanto dentro das escolas. Eu queria ler para vocês uma estatística. Em 2019, 81% dos alunos de escolas estaduais aqui de São Paulo e 90% dos professores ouviram falar ou sofreram casos de violência dentro da escola. Por exemplo, violências de bullying, cyberbullying, violências de humilhações, de vandalismo, violência contra os alunos, contra professor, e a gente fica pasmo de tentar entender o que é que está acontecendo. Então, algumas pontuações. Primeiro, as redes sociais como TikTok, Twitter, que têm sido as principais redes, onde principalmente são jovens adolescentes que são cooptados por outras pessoas que incentivando a violência. Diz-se que a supremacia branca, por exemplo, que a violência contra pessoas negras, pobres, em bairros mais afastados, em bairros de periferia, isso é uma das suspeitas. E, na verdade, por exemplo, o TikTok está sendo conclamado a prestar mais atenção nos conteúdos da sua rede. Nós temos o Deep Web, que a pessoa entra, eu nunca entrei nesse Deep Web, mas que diz que tem as instruções para suicídio, que tem as coisas mais escabrosas que você possa ver. A minha pergunta para você, pai de adolescente e pai de crianças que já sabem ler, de 7 anos em diante, você tem visto os ambientes sociais, de redes sociais que o seu filho ou a sua filha está entrando? Você controla a pesquisa e a busca dos seus filhos nas redes sociais? Segunda coisa, diz-se que, por exemplo, se você colocar hashtag no Twitter, você coloca hashtag Jogo da Velha no Twitter, com o nome desses massacres, você vai descobrir coisas escabrosas, porque há pessoas, e principalmente adolescentes, elogiando esses ataques. Não sei se vocês observaram que esses ataques têm sido feitos ultimamente com facas,
que é chamada de arma branca. Não sei por que é arma branca, eu não sei, não sei explicar para vocês. Mas é uma arma muito fácil de ser levada para a escola. E é uma arma muito fácil de ser, de passar desapercebida. Nem todo mundo ainda, e eu espero que não vá ter, tem em casa fuzis e armas de fogo para poder levar e matar todo mundo, embora já tenha acontecido ataques com armas de fogo. Uma terceira pontuação, um terceiro elemento é jovens que são cooptados pelo tráfico de drogas, para distribuir drogas nas portas das escolas. E aqui eu gostaria de tirar esse estigma que é só nas escolas públicas. Eu já ensinei em escola particular, de gente de classe A, quando eu era professora de inglês e de português, que foi a minha primeira profissão, e eu via jovens baterem lá na porta dos meus alunos. Eu ensinei da 5ª série ao 2º ano do ensino médio. E eu vi jovens baterem na porta da minha sala de 5ª série para entregar alguma coisa ao jovenzito, à jovenzita, que eu sabia que era droga. E eu disse várias vezes para o diretor dessa escola, essa escola era uma escola particular, cara, e eu disse para o diretor, olha, e para o coordenador, primeiramente para o coordenador, Silvia, deixa para lá. Eu digo, não pode deixar para lá, isso é algo muito sério, porque os pais enviam os seus filhos para a escola esperando que essa escola ofereça um ambiente seguro de aprendizado para esses jovens, e não um lugar onde o filho vai ser iniciado, iniciado a ser usuário de substâncias químicas, de drogas. E nós vemos que as drogas estão acabando não somente com o Brasil, mas com os Estados Unidos. Depois a gente fala sobre drogas, mas já surgiu outra droga pior, mais perigosa do que o crack, barata de comprar. Eu nem vou falar o nome agora, porque eu vou pesquisar mais sobre ela, descobri isso ontem. Então eu queria falar para você, terceiro elemento, crianças e adolescentes que recebem agressividade e violência doméstica dentro de casa. Os pais violentos, as mães e os pais que não dão atenção aos filhos, que não dão afeto, que são agressivos. E essas crianças e adolescentes reproduzem essa violência. Não é que eles aprendem a violência, eles reproduzem a violência sentida dentro de casa. Crianças e adolescentes, principalmente, que querem ter uma ideia de pertencimento. Então, se eu pertenço a um grupo X da supremacia branca, se eu pertenço a um grupo Y, eu então sou alguém. Eu tenho alguém que olha por mim. Então, esses adolescentes repetem, projetam nas suas escolas a raiva. Por exemplo, digamos que uma professora, essa professora que infelizmente faleceu, que foi assassinada a facadas por um adolescente, havia separado esse adolescente de uma briga com outro adolescente por problema de racismo. E aí esse jovem foi munido de uma faca. E nós temos um outro, e atacou a professora, matou-a, quis matar outras. Nós temos um jovem de 25 anos que entrou numa creche em Blumenau, Santa Catarina. E aí nós não podemos dizer que foi algo de racismo, porque as crianças eram todas brancas. E foi lá e matou a machadinha. Ainda não se sabe, não sai o porquê que esse jovem matou a machadinha várias crianças numa creche. Inclusive, uma professora que ajudou a ajudar as crianças teve um infarto, se operou, está no hospital, porque não aguentou a violência emocional. Então, nós estamos com um problema sério. Nós tivemos, no começo do ano, outra creche, também no sul do Brasil, que foi atacada e que mataram várias crianças. Então, nós precisamos nos perguntar como sociedade, primeiro, como família, que tipo de atenção eu estou dando? Vou voltar antes de falar da atenção. O seu filho, a sua filha que passa a tarde inteira, ou a manhã inteira, ou a noite inteira
com jogos de videogames violentos, onde o sangue é algo normal para eles. É normal ver sangue, é normal atirar, é normal procurar. E eles ainda têm o headphone, ainda tem agora essas cadeiras caríssimas de gamers para poder se sentir mais confortável jogando videogame. E eu quero lhe perguntar, você pai, você mãe, qual é, eu não diria vigilância, mas qual é o cuidado que você tem tido do tipo de videogame que o seu filho ou a sua filha tem jogado? Como é que é a banalização do mal, a banalização do sangue, a banalização do crime? Nós precisamos ver tudo isso. O ambiente familiar, a agressividade no lar, que é projetado na escola. Às vezes, eu não vou ocupar aqui professores, porque eu já fui uma, mas o professor ou a professora é uma figura de poder, de autoridade para com esses alunos. Então, a raiva que eu tenho da autoridade do meu pai e da minha mãe, quando não matam o pai e a mãe, eu projeto no meu professor. Aliás, eu também projeto no meu psicólogo ou na minha psicóloga. A raiva que eu tenho da falta de pertencimento, da falta de acolhimento, da violência que eu sofro dentro de casa, eu vou e projeto no lugar onde eu mais posso, eu diria, vou usar uma frase simplória, descontar a minha ira, a minha raiva e a minha rebeldia. Agora, falando sobre isso, claro, não estou dizendo aqui que a culpa é das famílias, que a culpa é da escola, mas nós precisamos ver toda essa junção de fatores para podermos tomar algumas atitudes sérias. Por exemplo, precisamos ter psicólogos, sim, nas escolas, tanto públicas como privadas, como particulares, para que nós possamos ver, observar o comportamento de alguns alunos que precisam ser ajudados ou ajudadas emocionalmente. Eu me lembro quando eu fiz estágio em psicologia escolar, foi numa escola, não vou dizer o bairro, mas era uma escola estadual, e nós fizemos numa escola estadual e fizemos numa escola particular. Na particular nós demos testes, não testes vocacionais, fizemos 12 sessões para poder ver a vocação, era no terceiro ano, segundo e terceiro ano. E nessa escola do estado, tinha um menino que eu fiquei bem horrorizada, petrificada, porque fazia anos que eu não entrava numa sala de aula, e o menino, ele levava uma bexiga, enchia a bexiga, se virava contra a professora e ficava, aí soltava a bexiga e fazia aquele barulho, a professora estava explicando, lembro até hoje sobre gibis, e um dia a professora, e eu dizia, gente, ela dizia, fulano se aquiete, fulano se aquiete, e tirava ele, e eu tinha aprendido quando eu fiz pedagogia, que quando um professor tira o aluno da sala de aula e manda para a diretoria, você já está perdendo a sua autoridade. E eu sentava lá atrás, observando a sala de aula, uma vez ela faltou. E aí a diretora, sabendo que eu já tinha sido professora de português, perguntou, Silvia, você não pode substituir a fulana? Eu digo, posso. E era a continuação daquela aula. E eu substituí. E aí eu trouxe esse menino para me ajudar e depois, no intervalo, eu chamei ele. Ele não fez isso da bexiga, porque eu não sei o que eu teria feito. Fui conversar com ele. E eu vi que esse menino, quinta série, ele estava, a mãe tinha morrido de câncer, o pai estava para se casar, a madrasta não tolerava ele e ele estava para ser expulso de casa, porque para o pai era mais importante essa nova esposa do que o filho. Aí eu fui entender o emocional dessa criança, desse adolescente que não se sente pertencente e que está para perder a sua moradia, que é uma das coisas básicas do ser humano, a necessidade por segurança, a necessidade por moradia. Enfim, é uma conjunção de fatores, mas o último fator que eu gostaria de trazer aqui para você é essa necessidade. Por exemplo, eu vi que todas as redes de televisão decidiram não dizer o nome e nem mostrar os massacres,
o nome das pessoas que fizeram o massacre, porque estava gerando nos adolescentes a vontade de ser herói. Inclusive no hashtag lá do Twitter, que você coloca, um menino dizendo, eu queria tanto também, fulano é meu herói. Quem são os heróis dessa nova geração? Não são super-homem, não são o Homem-Aranha, não são aqueles que salvam a humanidade. Os super-heróis dessa nova geração, que infelizmente está doente, são aqueles que assassinam, são aqueles que se vingam de professores, que se vingam de colegas, não de uma maneira civilizada, mas matando, assassinando. Então, aí vi pessoas no Twitter reclamando. Porque a rede X não colocou, porque ela quer que coloquem a culpa na esquerda. Nada a ver. É um problema emocional. É bom que não coloque mesmo. É bom que não dê visibilidade a esses assassinos, que não dê visibilidade a esses adolescentes, que infelizmente são um produto da sociedade, um produto familiar, um produto de uma série de fatores que o levou, também transtorno emocional que o levou a praticar, que os levou a praticarem esses atos tão horrendos que estão nos deixando estupefatos. Eu não tenho uma solução, mas o que eu digo para os pais, o que eu digo para as escolas, eu acho que armar as escolas e os professores, como o ex-presidente americano sugeriu, e agora estão sugerindo para o governo de São Paulo, eu acho que essa não é a solução. É uma solução muito mais complexa. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de detetores de metais nas escolas, nós precisamos sim de vigias mais alertas, de professores mais alertas para o problema emocional. Precisamos de psicólogos e psicólogas nas escolas, tanto estaduais, municipais, federais e nas escolas particulares, e famílias com mais, eu diria, mais funcionalidade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal para a gente lhe mandar toda novidade que tivermos, e não deixe de divulgar para o maior número de pessoas possível, tá bom? Que nós possamos ter uma sociedade menos doente, mais civilizada e com mais amor.